povo, tudo bem? Joel Bakchat aqui de novo na área e bem-vindos a mais um Hora de Juice. Cara, essa semana com o sentimento de estar um pouco mais velho, apesar de não ser meu aniversário, mas tem semana que é assim mesmo, né? A gente acorda com essa sensação, né? E acho que uma das coisas que também já está ficando velha, mas não acho que o assunto está batido, é a relação da nuvem, né? Cloud, serviços de cloud, como o pessoal funciona, como trabalha com isso. E por mais que o assunto já ter, se a gente pegar os primórdios da Amazon lá no começo e tal, já faz mais de aí 15 anos que a gente fala e atua aí sobre cloud, eu acho que ainda assim é algo que, assim como dados, assim como tantas outras coisas, sempre vai a pena estar falando, sempre vale a pena estar discutindo, até porque eu não acho que é uma coisa que a galera consiga, por exemplo, estudar e olhar tanto, assim como, sei lá, um Node.js da vida. É o mesmo problema que a gente tem com o iOS, né, por exemplo, né? Ah, cara, para você estudar iOS, você precisa muitas vezes ter um Mac, né, para fazer alguma coisa. E um Mac não tá barato, né? E eu acho que o cloud também sofre um pouco aí com isso. E para isso, cara, para bater esse papo, para falar hoje aí sobre cloud, a nossa ideia aqui hoje é chamar um especialista, né, que trabalha dia, noite, eu acho que talvez até durma sonhando com cloud, né, que é o CTO da FC Nuvem, o nosso amigo Emerson. Emerson, bem-vindo aí, cara. E por favor aí, se apresenta pra galera, quem é o Emerson? Obrigado, João. Bem, basicamente o João falou bastante aí, que é essa questão da gente poder dormir, poder sonhar com nuvem, né? Mas falando um pouquinho de quem é o Emerson, eu tenho um background muito forte com programação. Nasci na área de programação, sempre fui programador e continuo sendo programador, embora a gente se torne CTO, a gente nunca larga o osso, como a gente costuma falar, então continuo ainda colocando, codando algumas coisas. E eu comecei realmente nessa parte de codificação. Então, comecei em codificação, depois fui para a área de arquitetura, comecei a vislumbrar algumas coisas na área de arquitetura, infra, big data. E aí uma necessidade foi puxando a outra, e depois foi acabando indo para inteligência artificial, nuvem, DevOps, infraestrutura como código, e aí me tornando como CTO para poder dar base aí para a FC Nuvem, para que ela possa atingir todos os objetivos, olhando aí para a parte de tecnologia. Cara, já fazer pergunta polêmica já de cara, já pra tirar isso da frente logo. A GCP, a AWS ou a Azure? Ai, cara, eu vou te falar que as três têm uma coisa positiva em cada uma delas, tá? Como eu vim do mundo de programação, e meu mundo de programação foi muito mais focado em Microsoft, então era muito mais focado em C Sharp. Lá no começo não tinha muito isso, né? No começo eu programava com Delphi, então não era Microsoft, não era AWS, nem era GCP. Depois, pra você ter uma ideia, eu fui para Clipper, que também não tinha nada a ver com nenhuma das três. Mas aí comecei com C Sharp. Fui para C Sharp, metodologias ali já orientado a objeto e tudo mais. E aí continuei com C Sharp por um bom tempo e fui indo muito pelo mundo da Microsoft. Conheci a AWS e depois, posteriormente, conheci GCP. Então eu posso falar que as três têm os seus fortes e seus fracos, tá? Os seus prós e contras. Eu vou te falar que se eu fosse programar hoje e desenvolver alguma coisa, eu escolheria a Microsoft. A Microsoft ela foi criada já com uma pegada muito focada em desenvolvedores. Se eu fosse, tivesse muita coisa em infraestrutura como serviço, ou seja, máquinas ainda, que eu não conseguisse levar para a plataforma como serviço, ou que eu não tivesse com um time de desenvolvimento dentro de casa, quisesse levar como infraestrutura mesmo, aí seria a Amazon. E se eu quisesse fazer integrações, serviços integrados, como utilizar um API, utilizar Kubernetes, já que são microserviços, algumas coisas assim, eu iria para GCP. Então as três têm seus prós e contras. Então hoje eu falo que todo mundo está falando multi-cloud, não tem mais essa questão de preferência, todas as empresas estão falando que, cara, tem que ser multi-cloud. E eu acho que essa questão de você poder pensar já em multi-cloud e você estar em uma nuvem porque você tem benefícios e não porque você está amarrado àquela nuvem, esse é o grande benefício de todas as empresas. Então eu hoje, cara, como programador, Azure. Como máquina, infraestrutura e tudo mais, AWS. E se for por integrações, aí sim eu vou para o GCP, tá? Eu vou te falar que, tipo, eu já esperava uma resposta nesse sentido, porque eu acho que eu acho que a galera que já trabalha com cloud há um bom tempo tem realmente essa visão, e eu acho que é uma dificuldade que o pessoal que está começando, que é muito quem escuta aqui a gente hoje, começa a ter, assim, essa noção, né? Porque não é uma resposta curta, né, cara? Não é uma resposta única, né? Não é uma coisa que, assim, cara, cravado. Depende da situação e tal. E você falou uma coisa, inclusive,
né, de incentivos, né? Muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa que você tem e tal, você consegue muito incentivo com essas empresas, consegue muito realmente desconto em algumas coisas. Então, assim, é sempre uma negociação, né? Não adianta a gente levantar uma bandeira, porque o catálogo de tecnologia é muito vasto e, cara, cada cenário é um cenário diferente. Então, assim, quando a gente fala, cara, depende, não é para comprar briga ou para não se amarrar dentro de uma marca ou para achar que você está defendendo. Não, cara, porque realmente depende. Depende e depende muito, né? Cloud não tem uma resposta certa e, sinceramente, algum serviço, como o Emerson falou, né? De infraestrutura na AWS pode ser verdade hoje e, cara, daqui a um ano pode não ser verdade. Né? Já pode ter mudado tudo. Porque está evoluindo muito, né? Evolui muito, cara. Evolui muito rápido. E essa é uma das grandes, vamos dizer assim, tem que estar desafiado, né? Você está sempre te desafiando essa questão de nuvem por conta disso. Cara, hoje o que é verdade no Azure, daqui 6 meses não é verdade mais, já mudou tudo novamente. Assim acontece com a AWS, assim acontece com o GCP. E a gente está sofrendo agora também uma grande. Sofrendo no modo de dizer, né? Mas tem outras nuvens vindo para o Brasil. Tem a Highway, agora tem a Oracle, cara, tem a IBM. Então, ou seja, daqui a pouco, a gente está falando hoje das grandes 3 provedores de nuvem: Azure, GCP e a AWS. AWS, claro, em primeiro lugar. Mas depois, cara, a gente vai estar falando de 6. Daqui a pouco a gente vai estar falando de 10. Então, assim, e o que elas trazem em si? O conceito delas é sempre o mesmo. É uma plataforma onde você vai ter serviços e aí você vai ter seus limitadores dentro dos serviços e você vai ter que olhar para todos esses limitadores e saber qual delas é melhor para o seu cenário. Então, basicamente é isso, tá? Eu acho que tem uma coisa que ninguém. Não, aí também eu acho que exagero. Não é ninguém, mas assim, que a galera que está começando não tem muita noção é que, cara, a nuvem, né, é sempre uma briga que você tem com o boleto no final do mês, né? Exatamente. É sempre uma briga quando você tem, assim, no final do mês. E eu acho que o cara que se destaca nessa questão de ter um conhecimento de cloud, de ser um engenheiro de cloud, um DevOps e tal, tá muito ligado a isso, né? Saber quais parafusos você aperta, né? E qual parafusos realmente vão ajudar você a economizar. Até porque, assim, né? O Emerson pode até me corrigir se estiver errado. Não é raro ter clientes teus aí que tem uma fatura de mais de R$ 1 milhão aí por mês de cloud. Ou é raro? Não, não é raro. Muito pelo contrário. E o que acontece é bem isso que você colocou, tá, Joel? O pessoal acha que sair do on-premise e ir para a nuvem, você já vai ter um ganho de valor, já vai gastar menos e tudo mais. E na verdade é o contrário, tá? Se você sai do seu on-premise do jeito que está e você não faz nenhum tipo de modernização na sua infraestrutura, na sua arquitetura, você vai gastar mais na nuvem. E aí a nuvem, ela te traz uma facilidade que, dependendo de como você fizer isso, pode ser também levado a... Pode ser com que isso vire ao contrário, tá? Em vez de ser uma facilidade, acaba sendo um problema para você. Que é o seguinte, você consegue criar máquinas lá com, cara, 2, 3 cliques de botão. Você consegue criar uma infraestrutura toda lá dentro da nuvem muito facilmente. Porém, se você não tiver uma grande governança em cima disso, que a palavra certa aqui é governança, cara, isso acaba virando um bicho de 7 cabeças para você. Então, você acaba criando coisas muito rápido, e aí você acaba tendo esse poder de testar as coisas muito rápido, mas se você não lembrar que você tem que desligar, se você não lembrar que você criou alguma coisa que você não está utilizando mais, se você não lembrar que... Se você não tiver governança em cima disso, você acaba deixando lixo na nuvem, e aí com esse lixo vai estar te cobrando dinheiro, vai estar custando mais, e chega lá no final do mês, vai receber um boleto gigante, e vai falar, cara, mas o que aconteceu? Então, você tem que ter essa governança. E aí entra um pouquinho também da parte do FinOps, tá? O pessoal antigamente tinha muito essa questão de nuvem, migration to cloud, né? Então todo mundo queria ir para a nuvem. Aí o pessoal viu que realmente ir para a nuvem em determinados cenários pode ficar mais caro, porque você não começa a não ter controle. Então eles começaram a ter problemas com pessoas que pudessem fazer a governança na nuvem. Aí o pessoal foi lá, acabou se especializando, tirando certificação, todo mundo estudando, ok. Aí depois veio, cara, agora como é que eu faço o controle financeiro da minha nuvem? Aí veio a questão do FinOps, que aí é você seguir algumas boas práticas, tagueamento, como que você criar políticas, você ter algumas ferramentas que te dão informações de tudo que está rodando na sua nuvem e se realmente você precisa daquilo ou não. Então, acho que se você simplesmente falar, vou migrar para a nuvem, e você não tiver com essa mentalidade da governança, cara, você vai acabar pagando mais caro e vai acabar gerando um problema ao invés de solucionar um problema que você já tinha.
E essa questão da fatura no final do mês, assim, da surpresa que tinha, assim, eu acho que assim, cara, eu sei que você tem, não adianta nem dizer que, que você não tem. Mas, cara, conta algum case, assim, de alguma coisa, cara, de cliente que tomou um susto e te procurou, assim, pra falar, não precisa citar nome, nem nada assim, mas, cara, o que foi um caso, assim, esdrúxulo que você falou assim, caraca, cara, podia ter economizado horrores aqui, assim, só para o pessoal ter uma ideia de um case real, assim, de um cenário real. Legal, bacana. Teve um cliente nosso, já faz algum tempo, tá? Teve um cliente nosso que ele queria testar uma função. E aí o time dele tinha todo permissionamento, podia criar as coisas dentro da nuvem. E ele criou um storage premium dentro da nuvem. Ah, ele criou esse storage premium, fez os testes dele, validou e tal, falou, pô, bacana. E ele deixou esse storage lá ligado. Quando virou o mês, ele recebeu uma fatura com mais de, uma fatura que subiu ali uns US$ 15.000. Aí ele falou assim, cara, US$ 15.000 a mais na minha fatura, o que aconteceu, né? E aí ele começou a olhar. Ele começou a olhar, tal, não sei o que, e viu que realmente aquele storage que ele tinha criado era um storage caro, era premium, né? E aí ele fez alguns testes e deixou aquele storage lá. Só que como é storage, você é cobrado pelo quê? Você é cobrado pelo volume de dados que você tem lá no storage. E como a camada é premium, esse volume de dados é cobrado num tier diferente, então ele é mais caro. Resumo da ópera. Chegou uma fatura de mais, chegou com mais de 15 mil a mais do que ele já pagava, né, regularmente na cloud dele. Ele tomou esse susto. Aí ele pegou e falou pra gente, ó, era só um teste, esqueci de apagar e tudo mais. Aí pelo bom relacionamento que a gente tem com esse provedor de nuvem, a gente conseguiu conversar com o provedor de nuvem e esse provedor abateu isso da conta dele. Então, caso esse provedor de nuvem fosse inflexível nessa questão de negociação comercial e tudo mais, cara, ele poderia realmente ter gasto US$ 15.000 por conta de uma brincadeira, vamos dizer assim, uma POC que ele fez e esqueceu de apagar. Então, por isso que eu falo que a governança, ela faz muito bem nisso. E já teve clientes também, cara, que criou recursos lá e o recurso estava cobrando barato, sei lá, barato assim, vai, US$ 1.000 por mês. Numa conta de 20, US$ 25.000, o cara acabou não percebendo esse aumento. E ele ficou um ano pagando, depois de um ano ele olhou e falou, cara, paguei um ano US$ 1.000, que num ano deu US$ 12.000 e ele não precisava ter pago por aquilo. Então realmente é uma facilidade que você traz, mas também se você não souber utilizar essa facilidade, acaba virando contra você. É verdade, assim, sabe? Você colocou um ponto que eu mesmo nunca me lembro de ter me atentado, assim, né? Porque eu acho que sempre quando a gente toma o susto é quando fala, o cara no mês pagou 30 mil a mais. Mas, cara, deve ter muita situação mesmo aí no dia a dia que é isso, né? Tipo, cara, US$ 500 a mais, o cara nem percebeu na fatura, porque a empresa já paga, sei lá, alguns milhares de dólares em cima disso. E aí, cara, quando percebe, depois de um período grande, né? Isso deve ter demais, né, cara? Porque quando a dor é grande, beleza, é uma paulada no mês e acabou. Mas quando essa, essa sangria pequena, né? Deve ter muito, ficar muito tempo sem a pessoa perceber, né? Exatamente. Tem provedores de nuvem que eles já têm uma facilidade nessa questão. Que quando você vai apagar uma máquina, por exemplo, eles já falam para você, quer deletar todos os recursos que estão atrelados a essa máquina? Então ele já vai lá e apaga um disco, apaga placa de rede, apaga tudo que tem atrelado àquela máquina ali que você criou. E tem provedores que não. Recentemente teve algumas mudanças, começaram a implementar isso, tá? Mas tinha provedores que não. Você apagava a máquina, ele apagava a sua máquina. E aí disco, que é uma coisa que ele cobra, independente se você está utilizando ou não, ele cobra por você ter criado o disco, ficava lá. Então ficava disco, ficava placa de rede, ficava um monte de coisa. Então era muito comum você entrar em alguns provedores de nuvem e você começar a olhar essas contas dos clientes e você encontrar um monte de disco órfão, um monte de coisa que foi criada em algum momento, alguém utilizou, quando apagou aquilo não foi apagado automaticamente e ficou aquele lixo. E aí esse lixo, no final do mês, dava lá os seus US$ 1.000, US$ 1.200, no ano dá uma continha cara ali. A gente até brincava, né? Falou, cara, se os caras têm lá US$ 1.000, US$ 1.200 ali, tá gastando, não tá nem percebendo, pô, coloca no meu bolso, paga, dá metade disso pra mim. Aqui em casa tá fazendo falta. Cara, é bem isso mesmo. E assim, eu acho legal a gente conversar disso, porque eu vejo que tem muito interesse da galera, pô, quer ir para um DevOps, quer ir para uma operação de cloud, mas assim, é difícil você saber para onde você olhar para quem começar, né? Que nem a gente tá falando, você tá falando de storage, né? Que nem, por exemplo, cara, storage é uma pegadinha do caramba. Tipo assim, storage é um negócio que se você não prestar atenção, essa conta cresce muito rápido. E é básico, né? Não tem segredo. Então, por exemplo, né, para a galera que escuta aqui e está no começo da carreira, né?
Pô, storage tem diferença de preço onde você bota o disco, né? Então, se tu bota o disco no Brasil, é um preço, se bota o disco lá fora, é outro preço. E aí tem outra coisa que o pessoal não se toca, né? Que o pessoal fala, ah, beleza, eu tenho que controlar aqui o quanto de informação eu vou guardar. Mas não é só o quanto de informação que você vai guardar, né? O tráfego também você paga por fora, né? Então, se você vai fazer download, upload, o tráfego também você paga. Então, assim, pegadinha em cloud, não é pegadinha, vai, mas tipo assim, você tem que ter uma atenção nos detalhes, cara, bem alta para você não tomar esses sustos, né? Essas pegadinhas também, assim, do dia a dia de tráfego e tal, já pegou muita gente que foi pega na surpresa, assim, Emerson? Já, cara, teve clientes que chegaram pra gente e falaram assim, ó, já tenho aqui uma estrutura, já fiz toda a análise, desenhei a arquitetura, eu só quero comprar o licenciamento com vocês e colocar na nuvem. E a gente começou a olhar. E aí o cara tava, um dos exemplos que você falou, o cara tava colocando tudo no Brasil. Aí a gente já é macaco velho e começa a fazer algumas perguntas, né? Cara, mas precisa estar tudo no Brasil? Ele falou, não, precisa, eu não sei o que. Eu falei assim, tá, o cara falou que ele tinha um provedor de pagamento aqui no Brasil. Eu falei, tá, hoje, com esse provedor de pagamento, você manda a requisição para ele, em quantos milissegundos ele tem que responder? Ah, tem que responder em tantos milissegundos. Tá, se responder em mais tantos milissegundos, para você isso é um problema? Não, não é um problema. Então, só de mudar do Brasil para os Estados Unidos, o cara já tinha uma economia de 30% no final do mês. Então, algumas perguntas, assim, questão de latência e tudo mais, você já conseguia fazer um chaveamento. Outra coisa, o cliente já vinha com uma arquitetura e ele falava assim, ah, então eu vou utilizar algumas coisas aqui nessa nuvem, nesse provedor, e vou estar utilizando outras coisas no outro provedor também. Aí a gente falava assim, tá, mas por que você está fazendo isso aqui? Não, porque eu vi que se eu trouxer os dados de lá do outro provedor para cá, aqui é um pouco mais caro, sei lá, 10 centavos mais caro, e aí eu vou pagar mais caro aqui, então eu vou deixar lá. Falei assim, tá bom, mas você sabe que se você consumir o dado que está lá no outro provedor para você trazer para cá, você paga data out de lá? Aí o cara falava, não. Eu falei assim, então, você paga data out. Aí fazia as contas, o data out que ele ia pagar de lá para cá, ficava muito mais barato ele trazer o que ele tinha lá para cá, de storage. E assim, umas coisas muito comuns, né? O cara vai lá e começa a trabalhar principalmente com desenvolvimento. A desenvolvimento, a gente sabe que dependendo da plataforma, você gera alguns arquivos com hash. Justamente para quando você mudar a versão, você pegar o arquivo novo e tudo mais, você não tem problema de para CDN cachear coisas antigas e você deixar de aparecer uma imagem nova para o cliente e assim por diante. E aí com isso você vai colocando novas versões, vão gerando novas hashes e tudo mais, e aí você via que o storage do cara, o cara estava lá gastando $10.000 com storage. Isso na camada hot, porque tem as questões de camadas também dentro da nuvem, né? Ele estava gastando $10.000 com camada hot. Você via que, na verdade, muito desses dados que estavam naquela camada hot não estavam sendo mais acessados. Por quê? Porque foi gerado novas versões e como era desenvolvimento, o pessoal não tinha essa preocupação de apagar o antigo. Então ficava um monte de coisa lá. E na verdade o cara não precisava. Então, com algumas coisas, com algumas simples perguntas, com algumas simples análises que você faz, você consegue ver que tem muito espaço para você otimizar e o cara deixar a conta dele muito mais barato no final do mês. Então, todo esse trabalho aqui que eu falo que é essa questão de governança, entendeu? Então, por exemplo, coloca um lifecycle management ali no storage, estou falando aqui mais termos técnicos, né? Que ele já verifica se você está utilizando aquele arquivo ou não, se você tiver com, sei lá, 60, 90, 180 dias que aquele arquivo não é modificado, não é acessado, ele automaticamente já pega e já joga para uma camada mais barata. Com isso, você já tem uma diminuição drástica na sua conta, principalmente de storage. Então, tem algumas coisas que a gente vai fazendo, algumas perguntas, alguns questionários que a gente vai fazendo ali para o cliente, que a gente consegue ver que a gente diminui a conta dele, consegue expandir a mente dele para coisas que nem ele estava olhando, que para ele era só, cara, vou mover para a nuvem, só vou tirar daqui e vou levar para outro lugar. É legal, acho que tu também comentar, Emerson, que você estava falando de hot, né? O conceito de hot e tal. Porque né, isso também faz parte do Life Cycle Management, mas explica pra galera o que é esse conceito de hot, porque até isso é importante e faz uma diferença do caramba, né, na hora de você ter essa conta na cloud, né? Exatamente. E que é esse conceito, tá? Todas as nuvens elas têm isso. Elas separam o seu tier de camada de storage por algumas classificações. Uma delas coloca ali o hot, coloca o cool, né, que seria o cold, e coloca também o que a gente chama de archive. Então o que é? O hot são arquivos que são mais frequentemente acessados e ele é mais caro. Então, como ele é mais frequentemente acessado, ele fica numa camada muito, vamos dizer assim, não é um premium, totalmente premium, porque o premium tem umas outras funcionalidades, mas ele fica numa camada muito mais rápida. Como se a gente fosse fazer uma analogia aqui, que se fosse colocar no SSD, naqueles, agora que tem uns pentezinhos mais barato, né, um pouquinho menor, assim, que é mais rápido. Isso.
Então, se você fosse colocar naquele disco ali, ele é muito mais rápido, só que ele é mais caro, e você consegue acessar com muito mais frequência aquele ali. O Cool, ou o Code, que a gente costuma chamar, ele fica como se fosse um HDD. Você consegue acessar ele, só que ele é mais lento, tá? Então você continua tendo dado ali, só que ele é mais lento. Então quando você for precisar daquele dado, ele tem uma taxa, um tempo maior de recuperação do dado, para depois você ter o dado e realmente conseguir trabalhar com aquele arquivo. E depois disso tem o archive, que aí o archive a gente faz uma analogia que seria como se fossem as fitas de backup que o pessoal utilizava internamente. Cara, o archive, você colocou no archive ali alguma coisa que você não vai utilizar. Você quer deixar para alguma, sabe, quer ser compliance com alguma lei ou alguma coisa assim, você deixa no archive. Se você precisar, dependendo do que você precisar, ele pode demorar de 4 a 5 horas para recuperar aquele dado do archive para depois você ter acesso a ele. Só que ele é muito, mas muito mais barato. Ele chega a custar, se não me engano, 70% menos do que a camada hot. Então você economiza muito em storage. Então, com esses conceitos, dependendo do que você vai trabalhar, dependendo do seu business, e se você precisar de muito storage, você consegue economizar muito dinheiro com esses conceitos. É legal, cara, essa parte, porque isso aí tem muito a ver direto com economia de custo. E assim, pra galera que também tem uma noção que tá começando aqui agora, né? Parece que, beleza, isso aí é um conhecimento que todo mundo deveria ter. Mas, cara, essa linha do Code, do Hot e tal, não é uma coisa muito antiga. Me corrija se eu tiver errado, Emerson, mas a primeira vez que eu vi esse conceito de Code Hot que começou a entrar nas nuvens, isso foi por volta do quê? 2014, 2015, por aí, né? Isso, já faz tempo já. Pois é, 2014, 2015. Mas assim, cara, é um conceito que tem aí, não bateu 10 anos, né? Então, assim, isso é só um exemplo de coisas que muita coisa que evoluiu, assim, na cloud e que, beleza, você pode não ter a percepção. Então, que nem, por exemplo, né? Cara, eu acho que muita coisa que mudou e varia muito também, assim, nos serviços de cloud, por exemplo, é a questão de orquestração e monitoramento de containers, né? Porque, por exemplo, eu acho que até 2018, 2019, por aí, o modelo que a gente tem de precificação desses serviços de containers, de monitoramento de containers, cara, era totalmente outro, né? Diferente disso até 2018, 2019, por aí, né? Que é bem mais recente, né? Cara, essa questão de containers, eu gosto bastante de falar desse assunto, né? Eu sou meio. Eu puxo a sardinha para containers, tá? Sendo bem sincero. Gosto bastante do assunto. Mas os containers, antigamente, o pessoal tinha um conceito que era, cara, colocar máquina e colocar as coisas para rodar dentro de máquina. Quebrar o seu codificação ali em microserviço e colocar para rodar em máquina. E até antigamente tinha alguns provedores de nuvem que você conseguia hospedar seus dockers, seus containers ali dentro e você tinha, para você orquestrar, tinha Swarm. Que o Swarm é bem antigo aí, quem conhece container vai saber. Depois veio o Kubernetes. Aí veio o Kubernetes, o pessoal começou a olhar mais para a questão de, tinha nuvens que cobravam pelo master node, tinha nuvens que não cobravam master node, só cobravam os worker nodes, e agora já generalizou. Ninguém mais cobra pelo master node, só cobra pelo worker node. Beleza? Aí depois os caras começaram a olhar para isso e começaram a ver que, tipo, tá bom, como que eu faço para flexibilizar essa questão de containers? Então, hoje em dia, você não precisa mais ter um worker node ligado 24/7, mesmo que você não vai precisar de um container. Você já consegue ter worker nodes que são ligados de acordo com a demanda. Então você fica com um master node ali que você não paga, seu worker node zerado, caiu uma requisição para algum container, ele já sabe que ele precisa subir um worker node e ele consegue startar e rodar o container. E isso também hoje em dia, antigamente tinha o container instance, que hoje em dia ainda existe, né? Que é uma instância de container, que você é uma plataforma como serviço, você não precisa se preocupar com toda a parte de computing, nem disco, nem worker node, quantidade de worker node, nada. Você só precisa realmente ir lá e plugar e fazer o deploy da sua aplicação. E hoje em dia já tem o conceito de container apps, que aí o container apps você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Então você vai lá e fala assim, eu quero minha aplicação vai rodar aqui, vai ter integração com essa VPN, com essa VNet e tudo mais, com essa VPC, e automaticamente ele começa a rodar ali e você consegue até escalar isso de acordo com as suas requisições. Isso por quê? Porque se você olha para o conceito de containers, microserviços, Kubernetes e tudo mais, basicamente, se você for fazer uma analogia, é você pegar a sua infraestrutura que você tem de máquinas e você dar uma enxugada nisso, você colocar suas aplicações que estavam rodando em máquinas, colocar para rodar em micro VMs, que são os containers, mas você precisa fazer toda a orquestração daquilo. Então você precisa saber se você vai criar
uma VNet separada, se você vai ter uma rede separada, como que você vai orquestrar os seus containers, quanto que vai ser o HPA, quanto que você vai ter de CPU, de memória para os seus pods. Então, ou seja, em vez de você ter um monte de complexidade aqui, você acabou levando essa complexidade para os Kubernetes. E agora o pessoal já está olhando para isso e criando recursos como plataforma que você não tem que se preocupar com isso. Quem se preocupa com isso são os provedores. Você só se preocupa realmente em, quero pegar minha aplicação e rodar em microserviços. Pronto. Você coloca ali, ele começa a rodar em microserviços, e toda essa preocupação que você tem, inclusive essa que você trouxe de monitoramento, observability e tudo mais, já está encapsulado dentro dessa camada de serviço. Então, isso é uma evolução. E aí o pessoal tem o Service Mesh, tem o Istio, então tem algumas plataformas hoje que já trazem tudo isso para você, já traz esse conceito já plugado para você numa nuvem. Claro, você paga um pouco mais, você tem menos dor de cabeça, vamos dizer assim, né, com a questão de infraestrutura, mas você vai pagar um pouco mais nesse serviço. Cara, mas aí é aquela conta que você tem que fazer de padaria, né? Eu tenho pessoas especializadas dentro de casa para que eu possa administrar tudo isso, fazer a governança disso? Não, então compensa eu pagar um pouco mais por esse serviço. Ah, eu tenho um pessoal aqui, eu tenho uma galera aqui dentro que é especializada nesse assunto. Então tá bom. A demanda que eles vão ter paga por tudo isso? Paga. Então beleza. E com isso é até engraçado. Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo meu. Hoje está nascendo empresas especializadas só em containers, só em Kubernetes. Então tem empresas hoje que o core do negócio dela é, cara, eu vou lá e instancio sua aplicação em container, aonde você quiser, em qual provedor você quiser, faço gestão de tudo isso, organizo essas questões de consumo de CPU, de memória, porque também é interessante, tá? Se você não sabe fazer isso, você vai acabar pagando mais também dentro da nuvem. Então, empresa especializada só nesse assunto. Então, isso já virou um nicho de mercado, essa parte de microserviço. E não precisa nem pegar tópicos muito complexos, né? Mas assim, eu já lembro de históricos e eu acho que você também deve ter alguns cases, por exemplo, cara, que a gente vê problema de Kubernetes não na camada de memória ou processador e tal. Eu já vi, por exemplo, empresas ter problema de escalabilidade porque o número de IPs na rede disponibilizada para o Kubernetes estava topado. Não tinha IP vago. Não tinha IP vago. Pô, mas é coisa básica. Mas sabe que isso daí é realmente um problema, né? Quando você vai lá e você faz o Next Finish, quando você vai no provedor de nuvem, muitos provedores acontecem isso, tá? Não é uma questão de um ou de outro. Todos eles têm um padrão ali. Às vezes você vai lá e cria um worker node e esse worker node ele já fala para você, ó, dentro desse worker node, por padrão, eu já vou poder criar 110 pods. Automaticamente, quando ele faz isso, ele vai lá na sua subnet e já pega 110 IPs para E ele. acredita, pode ser pouco, não é difícil. Então, pode ser pouco ou às vezes pode ser muito. Porque o que acontece? Às vezes você vai lá e cria um worker node grande ou um worker node pequeno, coloca um pod com uma capacidade de CPU e de memória grande porque você precisa, e aí você vê que de repente naquele worker node ali, dentro daquele worker pool, você vai ter no máximo, sei lá, 40, 60 pods rodando. E aí você olha e cada um daqueles ali, cada um dos worker nodes ocupou 110 IPs. Então se você tem 10 worker nodes rodando, são 1.100 IPs da sua subnet que ele já pegou. E você não está precisando de 1.100, você está precisando de 60, 80 IPs. Então, quando você vai criar, toda essa questão de como você vai desenhar, quanto você vai precisar e tudo mais, já tem que estar dentro do seu desenho. Por isso que eu falo, o Next Finish é bom? É bom. Mas se você for só no Next Finish, vai acabar tendo problemas lá na frente. Esse caso que você colocou foi um que a gente teve num cliente também. E foi engraçado porque a gente só pegou esse problema perto da Black Friday. A gente começou a fazer as Nossa. stress tests no cliente e aí começou a subir um monte de pods, tal, não sei o que, e de repente parou. Parou de escalar. A gente começou a olhar, tava lá gritando, ó, você chegou no seu limite de IPs que você tem disponível na sua subnet. O que a gente teve que fazer? Criar um outro cluster separado, numa outra subnet com mais IPs, para pegar e fazer essa configurações de IPs para o worknode, para que a gente possa ter mais IPs disponível para Black Friday. Caramba, cara, esse tipo de detalhe passa batido assim muito rápido, né? E isso é uma coisa que eu acho que assim, eu me pergunto porque eu ainda consigo, por exemplo, estudar, porque tem uns benefícios da Azure que eu consigo utilizar, por exemplo, da AWS, conseguir uns créditos para utilizar. Mas assim, como aqui a gente fala muito com a galera que está começando, assim e tal,
Cara, como é que eu consigo estudar isso? Tipo, criar um clusterzinho, criar alguma coisa. Como é que eu consigo dar uns passos iniciais, começar a olhar para esse tipo de configuração? Claro que eu acho que o primeiro passo, óbvio, faz na tua máquina local, cara. Primeira coisa, entenda como funciona o Kubernetes. Mas não estou dizendo para começar a estudar o Kubernetes, mas, cara, eu quero começar a criar cluster, eu quero começar a gerenciar isso, até porque, como tu mesmo falou, não é só uma questão de você saber algo a mais. Tem nichos inteiros já para esse tipo de gestão. Cara, que dica você dá para conseguir fazer uma conta barata ou mesmo grátis e estudar isso nas clouds? Tá, a dica que eu dou é o seguinte, todas as clouds, tá, independente se é AWS, GCP, o Azure, todas elas, de início, elas já dão um crédito. Então, por exemplo, tem a cloud do Azure que eu sei que dá $200 para você gastar na cloud dela, tem a cloud da AWS que ela te dá por um ano ali, você pode utilizar o que eles chamam de free tier, que você pode criar algumas coisas, tem alguns limitadores, mas você pode criar algumas coisas ali também e utilizar. O GCP também, quando você cria uma conta, você pode criar uma conta e ter alguns dólares ali para você utilizar ali dentro. E outra coisa que eu acho bem interessante, procure as empresas com qual você trabalha, tá? Sempre tem benefícios como MSDN, créditos da AWS, alguma coisa assim que você pode utilizar e isso é mensal. Então, eu vou dar um exemplo que a gente usa bastante aqui para o nosso pessoal aqui internamente, que é a gente tem uma parceria muito grande com a Microsoft e a Microsoft dá para a gente alguns benefícios que eles chamam de Microsoft Visual Studio Subscriber. Isso a gente consegue dar para os nossos consultores $150 por mês para que eles possam fazer o que eles quiserem dentro de uma nuvem privada deles ali. Uma nuvem pública, né, que é do Azure, mas é privada porque é só deles. Então, com isso, eles conseguem testar, conseguem criar os clusters. Se eles, de repente, criar um cluster grande e passar dos $150, é barrado, aí ele fica sem poder utilizar, quando vira um mês, volta. Então, ou seja, e com isso também já dá aquela sensação que a gente estava falando no começo, que é como que eu consigo utilizar a cloud e apagar as coisas que eu não preciso porque eu tenho um pouco crédito. Então já começa também a trabalhar esse conceito dentro deles, tá? Então, eu hoje, se eu fosse desenvolvedor, primeiro que nem você falou, começaria a fazer algumas coisas dentro da minha máquina, com Docker Desktop, com Minikube e tudo mais. Pegaria e verificaria se dentro da empresa tem algum benefício que eu possa utilizar como desenvolvedor. Se eu tiver, ótimo, pego esses benefícios e já começo a criar algumas coisas na nuvem. Caso eu não tenha, né, eu posso pegar e pesquisar ali, todas as nuvens dão alguns créditos para que você possa criar alguma coisa lá, que você possa se familiarizar com os serviços que elas oferecem. Então eu seguiria esses caminhos. Cara, é muito fácil. Se você digitar ali Azure crédito, você vai ver que já tem lá uma mensagem ali falando $200, você não precisa colocar cartão de crédito, nada. Se digitar ali AWS Free Tier, já aparece ali também. Então, GCP crédito, já aparece ali também. Então, você pode utilizar isso, tá? Para que você possa treinar e para que você possa ficar mais familiarizado com essas coisas. E sempre tenha em mente, não é porque é grátis, não é porque você tem crédito ali que a Microsoft te deu, mas sempre fique atento a como que eu consigo olhar, otimizar, gastar o que eu preciso naquele momento e depois eu desligar. Então existem conceitos, existem algumas coisas que você pode começar a olhar para isso e estudar como flexibilidade para que você não gaste muito no final do mês. Então, por exemplo, você pode criar ali um Kubernetes, que a gente estava falando aqui bastante, cria um Kubernetes ali, um cluster para você. Você tem um comandinho que você roda ali, ou tem um próprio botão ali no próprio serviço do AKS, que você clica ali e ele para de rodar. Parou de rodar, você para de ser cobrado, cara, precisou de novo, você vai lá, aperta o botãozinho e liga novamente. Então você já começa a olhar esses conceitos, tá? Legal. E assim, para quem também, beleza, cara, entendi agora como é que eu começo, como é que eu posso ter um free tier para começar a brincar nisso. Mas, cara, eu curti cloud, parece que é uma coisa que é bacana para mim. Você acha o quê? Que o cara precisa realmente, tipo, ter contato com uma, duas linguagens, saber alguma coisa ou não, cara? Eu consigo ir direto para um serviço da cloud? O que que tu aconselha para te dar para essa galera que, cara, beleza, cara, me apaixonei por cloud, quero começar. Vou primeiro para uma linguagem, o que que eu estudo primeiro ou vou direto para a cloud? A gente costuma falar que aqui no Brasil a gente tem a carreira Y, né? Mas a carreira Y a gente fala que é o cara técnico e depois ele pode continuar como técnico ou ele pode ir para a camada de gerencial. E eu costumo ir um pouco mais abaixo. Então eu costumo falar que dentro de cloud você tem também uma carreira Y, que é você quer ser o cara de infraestrutura ou você quer ser o cara de desenvolvimento. E aí desenvolvimento se ramifica mais ainda. Você quer ser o cara que só coda ou você quer ser o cara que coda para infraestrutura e faz deployment, que é o DevOps, tá? Então, o que que eu vejo? Curti essa segunda aí. Exatamente. Então, o que eu falo? Se você quer ser um cara de infraestrutura, eu aconselharia você a procurar materiais
Dentro dessas nuvens, o Microsoft tem o Microsoft University, a AWS tem um monte de conteúdo ali nos docs da AWS para que você entenda os conceitos de infraestrutura. E aí, infraestrutura hoje, fala para todo mundo, não adianta mais você ser um cara de infraestrutura sem codar. Você tem que começar a codar. E aí você pode ir para um Terraform, pode ir para um Ansible, pode ir para essas tecnologias hoje que criam infraestrutura como código. E aí que eu vou falar para você, quer ser um cara de infra que coda? Cara, procura Python. Por que Python? Porque Python você já tem uma flexibilidade ali que hoje todas as nuvens, quando você vai lá e você quer fazer orquestração, você quer criar recursos, você quer fazer uma série de coisas dentro da nuvem, ele já tem hoje SDKs em Python que você consegue fazer tudo isso. Tá? Terraform, cara, estuda Terraform também, porque para você criar nuvem, hoje em dia todo mundo está pedindo para criar com IAC, que é a infraestrutura como código. Então já vai para Terraform. Tá? E aí olha, claro, a documentação da Microsoft, documentação da AWS, como você vai olhar a documentação, você vai saber o que você tem que criar, quais são os pré-requisitos, e aí você pensa em como você faz isso como código. Eu vou falar que eu, como minha base era desenvolvedor, e quando eu fui falar, cara, eu vou virar um DevOps, eu quero fazer infraestrutura como código, foi muito mais simples. Por quê? Porque você já tem a lógica dentro da sua cabeça. Então você já sabe, cara, então, cara, você tem a lógica dentro da sua cabeça, o que vai mudar é a sintaxe. Sim, é isso aí. Então, a partir daí, você começa a fazer tudo que você quer com infraestrutura como código e tudo mais. Se você quer ser dev, e aí desenvolvimento, separa em dois pilares também, que é o back e o front, né? Aqui no Brasil a gente tem muito esse conceito do full stack. Lá fora, o pessoal já é um pouco mais, tem que ser back ou tem que ser front. Não tem um conceito de ser full stack, ele quer que você seja mais especialista no assunto. Se eu fosse para um front-end, aí eu já procuraria um React, um Angular, o Vue e por aí, tá? Se fosse para ir para o back, Node, Python, cara, se você apostar nessas duas tecnologias, Node, Python, se quiser um pouquinho além, um .NET Core ali também, que está sendo bastante utilizado, você vai longe. Java, tem muita coisa rodando em Java ainda, tem muita gente precisando de pessoas em Java, tá? Mas eu vejo que em Java o pessoal acabou tirando um pouco o pé ainda. Eu vejo que Node e Python hoje são as duas tecnologias que estão subindo muito ali, tem muita gente precisando no mercado. É legal também, tipo assim, a gente falar um pouco da tua percepção e para ver, cara, se em relação à carreira, até a evolução, aproveitando que você entrou nisso, porque que nem, por exemplo, assim, eu acho que a nossa área é muito flexível e até o teu papel mesmo, né, o meu papel como CTO, eu acho que assim, ele não é uma visão única, né? Então, assim, se tu tá trabalhando numa startup, é uma coisa, o papel que o CTO vai fazer nela é uma coisa, e o papel que o CTO vai fazer numa empresa gigante é outra totalmente diferente. Então, assim, eu acho que o momento da empresa reflete muito sobre o cargo. E, cara, qual que é a tua visão, assim, sobre isso? A tua mente então, acredita que existe essa diferença? Como é que você vê isso hoje? Cara, eu entendo que é o seguinte, o CTO, o papel do CTO, tá? Ele é apoiar a empresa para que a empresa consiga alcançar os seus objetivos com tecnologia. Então, como você falou, um CTO de uma startup é diferente de um CTO de uma grande empresa já consolidada no mercado, com muitos anos de mercado. Então, qual que é o papel do CTO e quais são os desafios? Está sempre antenado nas tecnologias para que essas tecnologias possam ser utilizadas em benefícios para que você consiga alcançar os objetivos da empresa, claro, visando custo e visando também tempo, né? Então, tempo é custo e uma coisa leva a outra. Então, hoje em dia, quais são os desafios? Está sempre antenado. Como você falou, nossa área tem muita coisa saindo. Por exemplo, eu sou muito mais focado em cloud, então estou sempre olhando, cara, o que está acontecendo no mercado, o que está saindo de novo, acompanhando os eventos que estão acontecendo em todas as nuvens, acompanhando as novas nuvens que estão... Cara, você olha o Gartner, tinha lá Alibaba Cloud, eu não ouvia falar de Alibaba Cloud há 3 anos É atrás. verdade. A Highway, cara, Highway, você falava assim, cara, Highway, quem é Highway? Você até podia ouvir isso, mas lá na Ásia, aqui no Brasil, você não ouvia muito falar desses caras. E agora você já começa a ouvir isso. Eu tenho visto muitos colegas meus tirando certificação de Oracle Cloud. E eu olhava para o Oracle Cloud e falava, cara, isso aqui parece um negócio muito mais ali para Oracle. Não sei se os caras vão levar para o mercado ou não, e agora está no mercado. Então, assim, o CTO tem que estar muito antenado a coisas novas que estão saindo e sempre olhando, cara, consigo utilizar isso dentro de casa? Consigo alcançar os nossos objetivos da empresa com essas novas tecnologias? Sim. Então, ele olhando lá para frente, já imaginando isso para ele poder utilizar, ele tem que fazer um papel dentro de casa também de como eu consigo
tá? Como que eu consigo que as minhas pessoas, com o meu time, ganhem conhecimento em cima dessas novas tecnologias? Porque o CTO, ele sabendo tudo isso, mas ele ficando ali só para ele, não adianta nada. Ele tem que repassar isso para o seu time, para que ele prepare o time, para quando ele for utilizar essas tecnologias dentro da empresa para alcançar os objetivos, ele já tem um time maduro ali e consiga escalar isso. Então, o grande papel do CTO é esse. Você está antenado, pegar o que há de moderna tecnologia, olhar se aquilo tem fit com o seu negócio e se tiver fit com o seu negócio, disseminar o conhecimento dentro de casa para que você crie uma base para sustentar isso. Mas tu não acha também, Emerson, que o papel do CTO, e eu acho que não só do CTO, mas de algumas funções de liderança dentro da empresa, vão mudar dentro da empresa ao longo do tempo? Porque assim, o que eu vejo, por exemplo, vamos continuar no CTO. Cara, se a empresa é nova, esse cara vai ser muito mais hands-on. Né? E conforme a empresa vai crescendo, cada vez menos ele vai ser. Tu enxerga essa mudança também de conforme a empresa, não só do cargo CTO, mas tu enxerga essa mudança dentro das empresas conforme ela vai escalando de tamanho? Enxerga, cara. Eu vou te falar que eu passei por isso, tá? A gente falou bastante da FC Nuvem aqui, e a FC Nuvem, querendo ou não, é uma startup dentro do grupo F-Câmara. Alguns tempos atrás, quando eu virei o CTO, eu era muito hands-on. Eu estava ali sempre colocando a mão na massa, sempre ajudando os clientes, fazendo infraestrutura, fazendo DevOps. Então eu estava ali realmente muito hands-on. E conforme a gente foi crescendo, conforme a gente foi tendo mais pessoas, mais clientes, mais desafios dentro da empresa, eu tive que deixar um pouco dessa parte do hands-on. Então hoje eu falo que 50% do meu tempo é olhar o que o meu time precisa, tá fazendo liderança do time, olhando como que eu posso ajudar o meu time a alcançar os objetivos deles, e 50% do meu tempo é pegando alguns tops clientes, alguns problemas ali para que eu possa resolver. Mas, conforme isso vai crescendo mais ainda, cara, a minha parte do hands-on vai ficar muito menos ainda. Porque o que acontece? Eu vou ter que dar mais suporte para o time, vou ter que exercer muito mais um cargo de liderança, onde eu lidero o time, ajudo o meu time, faço com que o time tenha sucesso, tá? Porque existe uma questão de líder aqui também, que é o líder não é aquele cara que tem um sucesso, o líder é aquele cara que faz com que o seu time tenha sucesso. Então, eu vou começar a ter uma execução um pouco menor e a minha liderança vai acabar crescendo muito mais. E vai chegar uma hora que eu vou ficar muito mais 100% ali fazendo liderança do que fazendo hands-on. E aí, como eu já vejo muitos CTOs fazendo de grandes empresas, o cara acaba, quando ele tem algumas horas vagas, faz alguma codificação, faz alguma POCzinha, faz alguns testes mais internos para que ele possa se manter ainda antenado nos novos desafios. Até um determinado momento da empresa, é, esse papel de o cara realmente codar, fazer uma POC, é mega importante. Eu acredito que em algum determinado momento da empresa, cara, você vai ter que deixar um pouco isso de lado mesmo, entender que teu papel é cada vez mais, cara, se preocupar com a equipe, não com a tecnologia. Mas eu acho que por um bom tempo o CTO tem que carregar isso, cara, e ele tem que ser bem perceptível. Porque senão ele perde até a direção do próprio time, né? Exatamente. E uma coisa interessante, tá? Algumas pessoas já me perguntaram, cara, mas... E até pensam, né? E às vezes vêm comentar comigo. Cara, mas esse cargo de CTO, você tem que tomar as decisões técnicas sobre a empresa e tudo mais, cara, isso é um fardo muito pesado. Eu falo, cara, se você não souber trabalhar com o seu time. Quando você tem um time e você vai tomar as decisões da empresa, é claro, algumas decisões você vai ter que tomar por si próprio. Mas muitas das vezes você tem que olhar para o seu time e entender, cara, eu tenho um time aqui, eu posso conversar com eles, eu posso fazer um bate-papo, abrir uma sala de discussão, a gente discutir sobre o assunto e a gente tomar uma decisão em conjunto. Então, sim, você precisa, os cargos de CTO nada mais é que o seu time, você representar o seu time para a companhia e saber para onde a companhia está indo e que você capacitar o seu time para que todo mundo esteja indo para o mesmo caminho. Então é aquela coisa, cara, todo mundo tem que estar indo para o mesmo caminho. A liderança, ela pode ser uma liderança onde o time inteiro em prol de um benefício para a companhia e, é claro, depois isso vai ser retornado para o time como um todo e para todas as pessoas que trabalham dentro daquela companhia. Eu acho que, tipo assim, eu queria saber de ti se a questão de FC Nuvem, por exemplo, é uma empresa que ela é focada em cloud, né? O foco da FC Nuvem toda é em cloud, né? E isso engloba muita coisa. Tu acha que essa característica de a FC Nuvem não ter um produto específico, acho que ela tem pequenos produtos e tal, pequenas ofertas desse tipo, mas tem um foco muito grande em cloud, isso altera o teu papel? Cara, altera um pouco, tá? A gente começou a falar recentemente, porque essa questão de nuvem, essa questão de migração para nuvem, a questão até que a gente falou de managed service, né? Que é você cuidar da nuvem do cliente, já tá virando alguma coisa que todo mundo faz. Então, cara, tá virando mais do mesmo, tá?
Então está virando um commodity. Então, cara, todo mundo está fazendo isso já. Então, assim, o que a gente está vendo agora? Tem que ter serviço. Não adianta mais você não ter serviços. Você tem que ser uma empresa de serviços. E aí, quando eu falo empresa de serviços, você tem que olhar se não tem ferramentas no mercado, se não tem algo que você consiga criar para que você se diferencie dos seus concorrentes. E quando eu falo diferenciar, cara, todo mundo pode fazer um gerenciamento de uma nuvem. Tá, mas o que eu consigo diferenciar de um gerenciamento de nuvem? Eu posso criar um ferramental, eu posso ter uma questão que nem a gente comentou, uma questão de monitoramento, uma questão de log, uma questão de governança muito mais forte dentro dos meus serviços, onde eu consigo me diferenciar. E aí eu consigo provar para os meus clientes ou provar para os novos clientes que eu sou diferente do meu concorrente, por quê? Porque eu tenho esse serviço específico que é diferente nisso, 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 naquilo. Então, sim, a gente está começando a mudar um pouco esse mindset, a gente está começando a olhar um pouco para o mercado, ou fazer pesquisa e desenvolvimento, olhar o que os concorrentes estão fazendo, olhar mercados fora, mercados internacionais, europeu, América do Norte, asiático e tudo mais, vendo o que essas pessoas estão olhando, o que eles estão precisando e tentando já criar algum serviço dentro de casa e modificar o serviço que a gente tem para que a gente possa se diferenciar dos concorrentes. A palavra é essa. Se você for diferente, você consegue ter espaço no mercado. Se você não for diferente, cara, vai ser mais do mesmo. E a gente, aqui dentro da F-Câmara, eu acho que todo mundo leva isso no sangue, né? Que a gente fala no sangue laranja, que temos que ser diferente. Temos que ter algo diferente dos nossos concorrentes, porque nós somos diferentes. Então, é isso que a gente está procurando agora. E o que isso está me trazendo desafios agora nesse momento? Desafios como, cara, estou falando com pessoas de fora, com pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Ásia, como eu comentei aqui da Highway, pessoas da Alibaba, vendo o que esses caras estão trazendo, vendo que com o mercado da América do Norte, o mercado asiático e europeu está precisando hoje nessas questões de nuvem, para que a gente possa implementar aqui. E quando essa dor ficar muito mais latente, a gente já tenha isso muito mais maduro, para que a gente possa oferecer isso e sair na frente dos nossos concorrentes. Então, eu estou muito me desafiando nisso, trazendo coisas novas, discutindo com o time, vendo como a gente vai fazer, como que a gente vai implementar isso e criar isso para que a gente possa sair na frente do mercado. Legal, legal. Eu acho que essa questão de nuvem, o que você acabou me falando, eu fiquei com o sentimento que realmente, cara, beleza, é um serviço, mas querendo ou não, deixa de ser uma coisa que você tem que produtizar, de ter que ter um roadmap, ter que colocar. Eu acho que o teu desafio, e aí eu queria entender a tua percepção, é, cara, disseminar conhecimento. Porque quando você está colocando alguma coisa que você presta um serviço, você sempre tem que estar alinhando expectativas, sempre tem que estar alinhando o produto, você tem que sempre estar colocando o time, qual que é esse roadmap que você está querendo seguir para transformar isso que é um serviço numa modalidade de produto e tal. Você sente essa dificuldade esse hoje, ou para ti isso é um processo bem natural? Como é que funciona? Cara, a gente tem essa dificuldade, porque como eu falei, o mercado ele é muito, ele varia muito as coisas, né? Então o que a gente faz? A gente usa bastante o conceito de Lean IT. Então a gente faz algumas experimentações, vê se aquilo realmente é aderente, aí a gente volta para casa, coloca na prancheta, vê como vai ser o roadmap e tenta implementar isso com mais forte, né? Com mais features ali. Hoje, para a gente falar que a gente tem um roadmap fechado, a gente não tem, porque a gente trabalha muito nesse conceito. Deixa eu fazer aqui o que eu enxerguei que está latente no mercado, que o mercado está precisando, deixa eu colocar para experimentar, coloca até numa camada que a gente chama de freemium, né? A gente coloca alguns clientes para já utilizar, mas sem pagar, e aí quando ele entende o benefício, depois ele acaba pagando por aquilo, e a gente vai enxergando ali o que a gente consegue implementar de melhores features. Uma das coisas que a gente não fazia antigamente, que a gente está começando a colocar agora, é essa questão de feedback. Eu acho que umas grandes questões que o pessoal começou a mudar agora eu preciso ouvir o meu cliente. Então a gente está pegando bastante feedback dos clientes, pegando como que é o comportamento do cliente no serviço que a gente está tendo, para que a gente possa melhorar isso. E aí com isso a gente vai gerando novas features, novos roadmap. Uma outra coisa que você comentou com a gente, que você comentou aqui, que eu acho que a gente tem uma dor, e aí eu acho que a F-Câmara ajuda a gente bastante, tá, como um grupo, que é essa questão de formação. Todo mundo fala que quer trabalhar na área de TI. E todo mundo acha, todo mundo sabe que na área de TI está precisando muito de profissionais. E aí, quando a gente vai para o mercado, é muito difícil achar profissionais. Isso é uma dor latente aqui, a gente, né, da América Latina, América do Norte, Ásia, mundo inteiro. E aí a gente começou agora, você já tem um programa de formação há um bom tempo, né, a F-Câmara, já está fazendo isso com uma excelência,
E agora a gente está começando a olhar para isso também, para a gente fazer isso com uma camada mais de cloud. Para quê? Para que a gente possa ter pessoas no mercado, para que a gente possa formar pessoas aqui, que a gente consiga sustentar esse crescimento que está tendo. É fato que nuvem é uma coisa que está crescendo ainda, tem muita coisa crescendo dentro de nuvem, e tem coisas crescendo na área de segurança, com cybersecurity, na área de dados, na área de... E tudo isso, cara, querendo ou não, a base vai ser a cloud, vai ser a infraestrutura na cloud. Então, para que você precisa de um cybersecurity e segurança na nuvem? Porque você tem alguma coisa na nuvem. Por que você precisa de dados, data science, databricks? Cara, porque você tem alguma coisa na nuvem. Então, sempre vai ter essa parte da governança, alguém olhando para a nuvem, alguém cuidando da nuvem. Então, sempre, isso vai ser uma dor latente, cara, para os próximos, sei lá, 10, 20 anos fácil, tá? Então, a gente está querendo formar essas pessoas dentro de casa, porque quando a gente olha para o mercado é difícil a gente fazer essa contratação. Tem poucas pessoas no mercado. Eu acho que isso acontece com o desenvolvimento também, que eu vejo muitas... quando você olha para as grandes empresas, você vê que tem muitas vagas, desenvolvedores, eles não conseguem preencher. Para a área de infraestrutura acontece isso também, para a área de cloud também. Então, a gente quer formar aqui para que a gente tenha mais pessoas no mercado, para que possa suportar esse nosso crescimento também. Falando em formação, né, aproveitando o embalo aqui, hoje em dia, sabe, 2022 aqui, a gente já tem uma cloud bem mais madura, a gente tem bastante coisa de tecnologia, se tornou muito, muito, muito mainstream. E aí, falando de estudos, certificação hoje ainda é relevante para quem quer cloud, para quem quer trabalhar com DevOps? Como é que você acha que isso ainda é relevante? Não é mais relevante? Cara, eu acho, tá, minha visão hoje, que é bastante relevante. Por quê? Quando você vai conversar com algumas pessoas, as pessoas ainda costumam só fazer uma entrevista, vai conversar com alguma pessoa sobre nuvem. As pessoas conhecem, mas elas conhecem muito o feijão com arroz, que é o quê? Que é o que todo mundo faz. Quando você começa a chegar em algumas áreas, por exemplo, qual é a máquina melhor se você for trabalhar com uma aplicação que precisa muito de memória? Às vezes o cara não sabe. Qual que é o disco que você vai colocar aqui para essa máquina que precisa de muitos IOPS? As pessoas às vezes não sabem, porque elas são acostumadas a fazer o feijão com arroz, só criar a máquina no Next Finish. Então a certificação, na minha visão, tá, e como experiência de várias certificações que eu tirei ali a certificação acaba fazendo com que você abra um pouco o seu leque, olhe para esses assuntos como um todo, tá? E aí você consiga também saber as limitações. Para mim, a grande palavrinha, cara, da certificação, a grande coisa que a certificação traz para você é você olhar as limitações daquilo que você está propondo. Então, quando você vai propor alguma coisa, fazer um desenho de uma infraestrutura, fazer um desenho de uma arquitetura para um cliente, propor alguma solução para ele na nuvem, quando eu pego pessoas que fizeram a certificação, elas sabem melhor o que ela vai propor por conta das suas limitações. Então, esse é o grande X. Porque quando você desenha uma arquitetura, fica bonito no papel, fica bonito ali no preço e o cliente implementa, mas depois de um ano o cliente vem reclamar com você porque ele não consegue escalar, ou porque ele está tendo problemas de performance, que para ele poder mudar a arquitetura dele porque ele enxergou um problema ali, ele vai ter que gastar, sei lá, mais 100 mil reais para poder alterar a arquitetura dele, cara, isso é uma dor que se ele fizer uma arquitetura antes, se ele pegar pessoas que realmente olharam para a certificação e estudaram para a certificação, ele vai conseguir evitar logo quando ele vai criar a arquitetura dele. E aí eu já pego, pegando um gancho aqui também, como eu faço bastante para venda também, pego alguns clientes que quando a gente começa a fazer propostas, e aí a gente está falando de propostas ali de compete, né? Ou seja, a gente está concorrendo com outros clientes, com outros provedores também, a gente começa a fazer algumas perguntas para o cliente, começa a falar um pouco disso, começa a aprofundar um pouco mais esse assunto, e para nossa surpresa, muitos dos clientes viram e falam, cara, o seu concorrente não falou com tantos detalhes assim, ele não fez tantas perguntas, não chegou nesse nível. Então, na minha visão, quando um cara tem certificação, ele tem muito dentro da cabeça dele quais são as limitações, ele consegue desenhar melhor, consegue precificar melhor, consegue criar uma arquitetura sustentável para o seu cliente ao longo tempo, tá? Legal, eu concordo, principalmente, eu não acho que toda certificação, para deixar claro, na minha visão, eu não acho que é toda certificação que vai te ser benéfica. Por exemplo, lá atrás eu tirei certificação Java e tal, se fosse somente para tirar hoje, eu não consigo ver tanto valor numa certificação Java. Mas assim, certificações cloud de todas que eu tirei, com certeza o conhecimento que é adquirido faz muita diferença, porque assim,
uma coisa é você saber mexer lá na plataforma do Azure, da AWS, da GCP, o que for. Mas, por exemplo, saber quanto de memória pode ter um Lambda, ele pode consumir de memória, quanto, por exemplo, ele tem tempo de processamento antes de matar aquele Lambda, eu só consegui ver esse tipo de conhecimento claro quando eu estava estudando para certificações. Sempre quando eu vejo isso. E, cara, faz diferença, te ajuda pra caramba em troubleshooting, de quando você tá pegando problema e tal, porque você sabe a limitação. Porque, assim, às vezes a visibilidade na cloud não é tão fácil de você ter, de você identificar algum problema. E aí, quando você está olhando, tem o conhecimento da certificação, isso já consegue interferir no seu desenho. Você já não vai, por exemplo, botar um batch num Lambda, por exemplo, já de cara. Você não vai botar um processamento pesado numa coisa que é serverless, por exemplo, porque você sabe já de cara que isso não pode, isso impacta o desenho. Então, realmente, tipo assim, na questão da certificação, além cara, se o certificado ser bacana, o conhecimento realmente faz diferença. Faz diferença pra caramba. Exato. E, Emerson, assim, o cara tá começando a carreira, eu acho que aqui ele já tomou um banho de loja bem grande, tá com um monte de informação para ele digerir e tal. Então, assim, cara, o que você daria de dica agora, de próximos passos para essa galera que tá ouvindo aqui a gente, que curtiu esse papo e quer evoluir? Legal, João. Bem, primeiramente aí eu gostaria de... A dica principal entra no programa de formação que a gente tem lá na F-Câmara, tá? Esse programa de formação ele é bem bacana, ele te dá um overview não só dessa parte técnica, mas também de soft skill, que eu acho que é muito importante, tá? Então é um programa bacana mesmo. E nesse programa eu vou ser um dos mentores. A gente está fazendo agora uma parceria aí com esse programa de formação para que a gente possa focar também em cloud. E aí eu vou ser um dos mentores, onde eu vou poder dar dicas ali de como tirar a certificação, como que é o path de certificação, independente da nuvem que você queira, como que você estuda para a certificação, como que você se comporta dentro de uma certificação. Eu falo isso porque as minhas primeiras certificações eu fiquei muito nervoso. Verdade também. E aí, e aí como eu sou já macaco velho de certificação, tirei várias certificações, eu dou algumas dicas ali de como você ficar menos nervoso, como que você sabe quais são as questões, melhores questões e tudo mais. Até para chutar tem manha, né, Emerson? Até... Tem manha, cara. Tem umas dicas ali para você chutar. Normalmente, 50% você fica em dúvida em duas. Então, você tem 50% de chance de acertar ali. Então, tem algumas dicas interessantes. E aí, também, voltado a tudo isso, eu gosto sempre de fazer um bate-papo com as pessoas, no programa de formação não vai ser diferente, para entender se você quer realmente ir para um caminho mais de desenvolvimento, e aí tem certificações de desenvolvimento para nuvem, se você quer ir para um caminho de infraestrutura, então tem certificações para infraestrutura, e se você de repente quer falar assim, eu quero ser um cara de segurança, então para você ser um cara de segurança tem toda uma base. Então, eu vou poder dar essas dicas, vou gostar de falar com vocês, vou poder dar dica para todo mundo que estiver no programa, para que vocês consigam começar no mundo de nuvem com o pé direito. Isso é muito importante, tá? Eu falo que eu aprendi isso na marra, tomei uns tropeços aí na minha carreira para aprender isso. Então, eu quero passar toda essa vivência, quero passar tudo isso que eu aprendi aqui na minha carreira para vocês, para que vocês comecem com o pé direito. Então, Legal. procure um programa para que eu vou estar lá para poder dar todo esse banho de loja e poder dar todas essas dicas para vocês, tá? E isso não é coisa pouca, tá? Quem tá escutando isso aqui, pessoal, porque assim, se eu fosse falar para vocês também, cara, estudar programação, você consegue fazer sozinho. Não é que cloud você não consiga também fazer sozinho, mas assim, cara, se você estudar cloud com alguém, faz muita diferença. Se você estudar um estudo guiado, faz muita diferença. Porque, assim, é muito pegadinha, é diferente de uma linguagem, sabe? Tem muita coisa que pode te levar ao erro, te conduzir a um erro. Não é uma linguagem de programação, cara, onde você está ali codando e quando está dando erro, o debug está estourando na sua cara e falando. Não é tão simples assim. Então, ter um cara certificado, ter um cara que tem um mega know-how e tem anos de experiência como o Emerson na frente, faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Porque, assim, como o Emerson falou, ele passou perrengue, eu também no meu começo passei muito perrengue quando foi começar assim, lidar com isso. E, cara, não é pouco tombo, não, é muito tombo. É muito tombo até você ficar esperto nisso. Então, esse tour guiado, digamos assim, faz diferença e não é pouca diferença, não. Exato. Show de bola, show de bola, show de bola. Emerson, agradecer aí, cara, ter tua participação. Obrigado por ter tirado esse espaço aí com a gente.
Se quiser mandar um abraço, um beijo pra mãe, depois do Dia das Mães, aí, cara, fica à vontade das suas palavras aí finais. Cara, foi bem lembrado, cara. Eu posso falar que é, gostaria realmente de mandar um abraço aí, mandar um beijo pra minha mãe, porque eu vou te falar que ela tem um papel muito importante nessa questão, cara. Sempre tem. Eu lembro que eu era um garoto que gostava só de jogar videogame, fliperama e só queria saber disso. E aí, uma das palavras que ela me falou assim fez eu virar a chave e falei, cara, como que eu vou ganhar dinheiro com isso? E aí, depois disso, comecei a estudar, gostar de fazer várias coisas. E aí, acabei me tornando isso. Então, ela teve um papel muito importante nessa minha virada, nessa minha escolha por tecnologia. Então, um grande abraço, um grande beijo para ela aí. Show, show, show. E para você que ficou com a gente até o final aí, pessoal, obrigado. Sinceramente, se você gostou e quer saber mais sobre cloud, eu acho que recomendo muito seguir o Emerson ainda no LinkedIn, procurar ele. E, cara, vai fundo, porque é uma das áreas que mais paga bem aí e falta muito profissional, cara. As empresas estão desesperadas. Se você acha que as empresas estão desesperadas para contratar programadores, é porque você não conhece os profissionais de cloud, aí, pessoal que mexe com DevOps e tal, porque o nível de especialização também é maior. Então, se você está com dúvida se essa carreira pode ser boa para ti, cara, financeiramente falando, em questão de você se colocar no mercado, é excepcional. Né? A dúvida só é que você vai ter que estudar mais que um programador, não tenha dúvida disso, para trabalhar com cloud. Você vai ter que estudar muito além. Mas então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Estamos super abertos aí sempre a dúvidas e qualquer caminho que vocês queiram procurar pelas nossas redes sociais para a gente esclarecer. Afinal, não é um papo de 1 hora, nem um papo de 10 horas que vai matar todas as dúvidas que o pessoal aí tem sobre cloud. Vamos esperar numa próxima a gente consiga trazer o Emerson aí para aprofundar cada vez mais sobre o assunto. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter tomado esse suco aí até o final e até semana que vem. Valeu! Valeu, pessoal. Até mais.